Muito boa noite a todos. Nós escolhemos para juntos refletirmos hoje à noite um tema que nós consideramos bastante delicado, que é falar em felicidade. Porque com certeza todos nós aqui presentes queremos ser felizes. Nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos, sempre com essa finalidade, de sermos felizes. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, seus filhos, a imagem não física, mas a imagem e inteligência, pois Deus é a inteligência suprema do universo, o Criador de tudo, e nós, seus filhos, também inteligentes, nascemos para ser felizes. Porque o Pai, e principalmente o Pai maior, não iria nos criar para sofrer. Com certeza, nós, que somos bastante ainda, que estamos bastante num degrau de evolução muito pequeno, quando nós criamos os nossos filhos, nós criamos para que eles sejam felizes. Imaginem a divindade, né? A sabedoria suprema do universo. Nos criou para ser feliz. Está sempre criando princípios vitais que chegarão a espíritos para serem felizes. Mas o que é felicidade? O que é ser feliz para cada um de nós? Com certeza será bastante diferente. Então é o momento de nos perguntarmos o que é ser feliz. O que eu preciso para ser feliz? Estando encarnado como espírito imortal aqui no planeta Terra neste momento. E com certeza teremos uma variedade de respostas. Alguns de nós, para sermos felizes, precisamos ter, gostaríamos de ter, uma riqueza financeira infinita. Outros, um acúmulo, talvez até exagerado, de bens materiais. Outros, uma vida confortável, já bastaria, um bom emprego, o convívio e a presença com amigos e familiares, um grande amor. Quem, quando encontra aquele grande amor, a chamada alma gêmea, não fica feliz? A saúde perfeita. Quer coisa que mais nos incomoda, especialmente com o avanço da idade, são os problemas de saúde? Mas para outros a fama, o poder, é que traria felicidade. A inexistência de problemas. Mas alguns, com certeza, a conduta ética e a consciência tranquila é que lhe faria feliz. Mas convém analisarmos neste mesmo teor o que nos torna infelizes. O que em cada um de nós aqui, o que nos deixa infeliz? Com certeza voltaremos aos mesmos itens anteriores, onde buscamos a felicidade, a falta do dinheiro, a falta de bens materiais necessários à nossa vida, a falta de um emprego, a falta de amigos, de familiares, não ter um grande amor, a falta de saúde, a falta do poder, da fama, os problemas que nos incomodam a cada dia, a falta de ética, a falta de caráter, a consciência intranquila pelas atitudes embriagadas da vida
que muitas vezes tomamos. Então, requer uma análise, e isto é muito íntimo em nós, as condições que precisamos para ser feliz e as condições que nos deixam infelizes. Observamos que estamos vivendo agora no mundo material. E a Terra é um planeta que está num estádio de provas, de expiações, buscando chegar num mundo melhor. Tanto que esse assunto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando Jesus diz que a felicidade não é deste mundo. Será que ele quis dizer que não podemos ser felizes aqui na Terra? Ou será que ele quis dizer que nós ainda não compreendemos e não atingimos um nível moral, consequentemente material, para sermos felizes? Pois vivendo em um mundo, num estágio de provas, de expiações, com certeza nós temos muitos problemas ainda e que precisamos eliminá-los da nossa vida, buscando agregar em nós o amor, essa felicidade que tanto almejamos, agregar a compreensão, o entendimento, aprender a perdoar, a fazer as coisas certas, mas principalmente a servir. Porque é para isto que viemos, para servir. E, sobretudo, amar incondicionalmente. O objetivo, através dos prospectos que a doutrina espírita, tão notoriamente codificado por Kardec, é mostrar que é possível ser feliz. É possível sermos felizes, mesmo vivendo numa região onde o poderio material nos traz a ambição da conquista material. Observem que aqui na região nós temos os 10 arranha-céus mais altos da América Latina. Encontramos prédios suntuosos com a tecnologia mais moderna da face da Terra. Vimos em Balneário Camboriú, em Itapema, nas avenidas Beira-Mar, em Principal, grandes máquinas desfilando, Lamborghini, Ferrari, e por aí se vai. Com isso que vemos todo dia, sem sombra de dúvida, e não há nada de errado nisso, faz com que a gente ambicione também ter essas coisas. Mas, na maioria das vezes, nós não conseguimos, não podemos, e esta ambição em demasia nos traz mágoa, nos traz infelicidade. Porque não podemos adquirir, por exemplo, um apartamento de 10 milhões de dólares. Uma máquina dessas, suntuosa, fabulosa. Não há nada de errado nisso, em que a gente ambicione ter essas coisas. Porque se a humanidade, se nós, seres humanos, não ambicionássemos o melhor, a tecnologia no mundo estaria estagnada. E vejam que a construção desses arranha-céus fabulosos empregam milhares de famílias, levam o sustento para muitas e muitas famílias da região. Os técnicos, cientistas, construtores, mecânicos que trabalham na construção dessas máquinas, também, muitas famílias são sustentadas com trabalho digno, primoroso, de alta tecnologia, de alto padrão, na construção e na melhoria do mundo onde a gente vive. Mas Kardec já deixa muito bem explicado lá no Livro dos Espíritos que não existe riqueza no mundo suficiente para que todos nós tornássemos ricos financeiramente, num padrão monetário de, por exemplo, ganharmos $1 milhão por ano. Não existe dinheiro no mundo para isso. Porque estamos em um mundo de evolução, num mundo
em que precisamos passar por provas, por sabatinas na nossa vida para evoluirmos, para crescermos. Então, é necessário que sejamos equilibrados, que ambicionemos, mas que ambicionemos de acordo com as nossas condições econômico-financeiras e sociais. Porque não é necessário ter um arranha-céu desses ou um carro desses para ser feliz. Nós já somos muito felizes, já temos uma riqueza fantástica ao nosso redor. Deus já coloca à nossa disposição ferramentas notáveis para que nós possamos progredir. Vicente de Carvalho diz que a felicidade, olha a importância do que ele diz, a felicidade está onde nós a pomos, mas nós nunca a pomos onde nós estamos. Já se deram conta disso? Que cada vez que a gente ambiciona, que a gente tem vontade de querer e de ter algo material, de querer e ter algo emocional, como um amor, um carinho, uma família, filhos, quando a gente conquista aquilo que deseja, um casamento feliz, a gente joga para frente, parece que perde a graça. E Divaldo Franco conta muito, talvez vocês já conheçam, um caso de uma colega de trabalho dele. Ele encontra ela no ponto de ônibus, quando ia saindo do trabalho, na repartição pública federal, que eles trabalhavam, vão pegar o ônibus, e Divaldo pergunta à minha irmã, como é que está? Tudo bem contigo? Olha, Divaldo, tudo bem, mas veja, eu já tenho mais de 30 anos e sequer arrumei um namorado. E naquela época, a mulher que tinha 30 anos e não havia casado, era chamada de mulher balzaquiana, em homenagem pejorativa ao filósofo Balzac. Então, Divaldo, eu já tenho 30 anos, não tenho namorado, por favor, ore por mim, para que eu consiga encontrar um namorado. E Divaldo diz, claro, minha irmã, com certeza vou colocá-la nas minhas orações. O tempo passa, e outra vez ambos se encontram na parada do ônibus, e ela vem correndo e abraça o Divaldo. Divaldo, não imagina a novidade que eu tenho para te contar. Encontrei um namorado. Pai, minha irmã, que coisa boa. Então você está feliz agora? É, Divaldo, estou muito contente, claro, mas eu vou ficar feliz no momento em que a gente casar. E Divaldo continua orando por ela e, passado 90 dias, ele é convidado para ser padrinho do casamento dela. E aí na festa, na igreja, ele chega, abraça ela muito contente, então está feliz agora, irmão. Estou bastante realizada, Divaldo, mas eu vou ficar feliz mesmo quando a gente conseguir comprar a nossa primeira casa. E o tempo passa, passa mais um ano, Divaldo é convidado novamente para a inauguração do apartamento que eles haviam comprado, e Divaldo torna a fazer a mesma pergunta, e ela diz, Divaldo, a gente, agora não é mais eu, a gente, nós vamos estar felizes quando a gente conseguir comprar o primeiro carro. E assim a maioria de nós somos, né? Para não dizer todos, né? A maioria de nós somos. Nós vamos jogando, como diz Vicente de Carvalho, a felicidade para frente. Quando a gente conquista algo almejado, parece que perde a graça. Eu lembro comigo, assim, desde jovem, eu sempre fui apaixonado por praia, né? E o sonho era vir morar aqui. E faz 23 anos que eu estou aqui, e essa graça da praia parece que passou, porque às vezes a gente chega a passar 90 dias ou mais sem ir na praia, porque passa trabalhando, correndo aqui para lá. O meu irmão, que se aposentou faz 3 anos, eu digo para ele, Edilson, vende esse teu apartamento aqui, ele mora no Rio Grande do Sul, e compra um lá em Balneário Camboriú, em Itapema, vai para a praia lá, porque tu gosta muito de praia. Disse, não vou de jeito nenhum, porque a coisa que eu mais gosto na vida é praia. Eu chego a ficar contando chegar o verão para eu poder ir para a praia. Se eu for morar lá, vai perder a graça. Acabou o meu sonho. Acabou a graça. Então, infelizmente nós somos assim, e isso é o que propicia muitas vezes a nossa infelicidade. Acabou a luz aqui, eu acho. Voltou. Então nós vamos empurrando essa felicidade para frente, né?
vai perdendo a graça às nossas conquistas e a felicidade nós jogamos para frente. Agora, este assunto de felicidade, ele é refletido, estudado desde a antiguidade, com as primeiras escolas filosóficas que surgiram. Primeiro foi Epicuro, a falar que para sermos felizes precisamos ter bens materiais. Após Epicuro vem Diógenes, e a filosofia de Diógenes era nada ter. Para sermos felizes, não podemos ter nada de bem material. Tanto que ele vivia dentro de um tonel. E o imperador romano, Nero, lhe ofereceu tudo o que ele quisesse, inclusive deu-lhe uma casinha pequena, mas ofereceu tudo o que ele quisesse para ele segui-lo. Certo dia, Nero se aproxima da casinha onde Diógenes morava, que ele estava à beira da porta, ali tomando sol, e coloca as duas mãos sobre a porta e diz: Diógenes, me siga, que eu lhe darei tudo o que você deseja nesse mundo, toda a riqueza que você quiser. E ele negou. E ainda pediu que ele se retirasse, que ele saísse da frente da porta, por ele estava obstruindo a luz solar, que era talvez a única coisa que ele não poderia lhe dar. Depois vem Zenão de Cício, o chamado e famoso pensamento estoico, que para nós sermos felizes, precisamos banir a afetividade e a emotividade das nossas vidas. Deveríamos aprender a nos resignar com todos os acontecimentos para sermos felizes. E Sócrates, um dos precursores da doutrina espírita, diz que para sermos felizes era preciso ser. Termos uma conduta reta, ilibada, ética, nos preocuparmos com o bem comum, com o bem da comunidade, da civilização e, especialmente, cultivar o bem da alma. Como espíritos imortais, compreender a eternidade da vida e cultivar o bem-estar da alma. Finalmente vem o Espiritismo. E o Espiritismo diz que a felicidade está na consequência das ações do comportamento da criatura. Consolidando com isso uma das leis da vida, uma lei natural, que é a lei da ação e reação, a lei da causa e do efeito, uma lei divina, que para sermos felizes precisamos ter um comportamento apropriado, necessário a essa felicidade. Se hoje nós não somos felizes, ou temos imensas dificuldades, o Espiritismo nos diz é porque nós plantamos em um passado próximo ou remoto essas circunstâncias e que hoje nós estamos colhendo o resultado das nossas ações. Nós somos hoje uma construção do nosso eu. Nós que nos construímos assim através dos milênios, das infinidades de encarnações aqui na Terra. E, se quisermos ter felicidade no futuro, precisamos semear hoje essa felicidade. Plantar o amor, a compaixão, a paz, aprender a perdoar, cuidar das pessoas que nos cercam na vida, cuidar com prioridade da nossa família, dos nossos entes queridos, que é o nosso próximo, mais próximo de nós. Expandir o amor em todos os horizontes, porque quem semeia espinhos não vai colher flores. E se nós queremos colher flores no futuro, que semeamos hoje isso aí. Porque agora, no momento, nós estamos colhendo o resultado daquilo que a gente plantou até agora. O Espiritismo diz que a felicidade é possível através do amor. Kardec, na questão 922 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos
se haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens. E os Espíritos respondem que com relação à vida material é a posse do necessário. E o necessário para a nossa vida material é alimentação, habitação, educação e saúde. O suficiente para termos esses itens aqui na Terra. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro, que é uma espécie de felicidade em plenitude, uma edificação interior. São as nossas conquistas morais. Quando nós estamos com a nossa consciência tranquila, que executamos as nossas funções aqui na Terra com ética, com carinho, com amor, com lealdade, com correção, a nossa consciência está tranquila. Mas quando a gente esbarra, derrapa ou cai lá no fundo do poço, a nossa consciência nos acusa, sem sombra de dúvida. Mas diante de todas essas circunstâncias, ainda no mundo de hoje, o ter se tornou uma epidemia mundial. A maioria da humanidade prioriza o material sobre o moral. E quando nós não conseguimos conquistar este material que tanto ambicionamos, nós ficamos insatisfeitos, infelizes, adoecemos, chegamos a grandes graus de depressão. Portanto, meus amigos, é preciso que nós, e que já temos uma bagagem de informações que este espetáculo de doutrina que Kardec trouxe para a Terra, e nós já temos uma bagagem desse conhecimento, é preciso que nos conscientize que, como diz Emmanuel, é muito importante a evolução intelectual, os nossos conhecimentos científicos e materiais, mas é muito mais importante ainda o estágio da nossa moral. Quanto mais libada for a nossa moral, mais facilidade teremos para sermos felizes. Porque quando a gente se for daqui, quando aportarmos na espiritualidade, nós levaremos tudo aquilo que somos e deixaremos aqui na Terra tudo aquilo que temos. Tudo que nós temos de bens materiais ficarão aqui. A gente não consegue levar. A gente só leva aquilo que a gente é, aquilo que somos. William Shakespeare já dizia que nós sofremos muito com o pouco que nos falta e desfrutamos pouco o muito que temos. E isso, meus amigos, basta olhar para o lado. Basta muitas vezes olhar para o nosso vizinho. E se formos mais a fundo, se examinarmos as notícias, as manchetes, por exemplo, ao analisarmos algumas imagens da Etiópia, quando vimos aquelas crianças puro osso mesmo, com uma pele fininha cobrindo os seus ossos, sem alimento, sem agasalho, passando todas as necessidades e as intempéries da natureza. E nós, aqui, todos nós, sem exceção, com certeza, temos alimentação, temos abrigo, temos familiares ao nosso redor, temos filhos, temos pais, temos marido, mulher, irmãos, avós. Quanta coisa maravilhosa que Deus nos deu nesse mundo, nosso lar. Existe melhor lugar que o nosso lar? E nós temos tudo isso. Nós temos um conjunto de ferramentas que a divindade coloca ao nosso dispor para que a gente seja feliz. A própria reencarnação. E ainda mais,
Deus nos permite reencarnar esquecendo o passado e coloca dentro do nosso lar, muitas vezes, os nossos algozes do passado, para que através do amor incondicional, a gente consiga aparar todas as arestas que geramos no passado e em encarnações passadas. Feliz daquele que consegue partir aqui da terra sem deixar mais farpas junto aos seus familiares. Dentro da família, da nossa família, nós temos o maior laboratório da face da terra para aprender a amar, para aprender a servir, para nos reconciliar com aquelas pessoas que no passado nós criamos cicatrizes. Então, meus amigos, aproveitemos esta riqueza fantástica que é a nossa família para sermos felizes, para amarmos incondicionalmente, para perdoarmos também incondicionalmente, para abraçar os nossos filhos, para beijar os nossos pais, para dizer a eles o quanto eles são importantes, o quanto nós os amamos. Porque em muitas situações na vida, nós nos deixamos levar pelas sensações, pelas emoções, e vamos cavando um buraco ao nosso redor e vamos nos enterrando ali, com muito entulho em cima, porque valorizamos muito a matéria. E o homem, esse aqui é para nós homens, assim, eu digo o bicho homem, o homem é capaz de muitas vezes abandonar a sua prole e os seus filhos para correr de atrás daquela mulher linda, bela e maravilhosa, fisicamente, e agora com silicone, com fio disso, com fio daquilo, com botox, elas ficam cada vez mais maravilhosas. Algumas exageram e ficam com a orelha lá em cima, ou a boca lá quase perto do olho, o nariz daquele jeito, né? Mas a grande maioria ainda consegue melhorar o seu aspecto físico, e isso é importante. Não pensam que estamos falando aqui pejorativamente. Quem pode se arrumar, se embelezar, gastar nessa escultura física, qual é o homem que não quer chegar em casa e ver sua mulher bela, maravilhosa, bem arrumada? Mas isso também serve para nós homens, né? Porque a mulher chega em casa, vê que seu marido aquele barrigão, daquele tamanho, que não consegue enxergar nem os pés, aquela camiseta fedendo a graxa, aquele cheiro de gordura, assim, que não é? Então, assim, o homem precisa se cuidar também. O homem tem que se arrumar, porque as nossas mulheres, elas querem chegar em casa e ver o seu marido, o seu namorado, ajeitado, arrumadinho. Nada em exagero, mas tudo que a gente possa fazer pelo capricho, pela educação, para agradar os nossos companheiros de dentro de casa, é maravilhoso, né? Mas o homem, o bicho homem, às vezes se fixa nessas sensações e emoções da beleza física, e a gente esquece que essa beleza física um dia acaba, né? Quando nós vamos envelhecendo, todos nós sem exceção, vamos murchando, vamos, né, nos ficando curvados, diminuímos o tamanho, murchamos, essa beleza vai se apagando. Quem quer fazer botox ou silicone, faça novo lá com seus 30, 40 anos, porque o botox, por exemplo, ele evita a ruga, mas depois da ruga já está formada, lá nos 50, 60, 70, 80, não adianta fazer mais, porque já quebrou a pele, né? Mas assim, é importante que a gente procure se melhorar. E o homem, ele sai atrás dessa beleza, esquecendo que ela acaba um dia. A beleza que ele deveria se aventurar era atrás do caráter, da moral daquela criatura que ele procura. Porque o caráter, a moral em cada um de nós nunca acaba. Levamos para a eternidade. E a beleza física, ela é enterrada lá no cemitério depois de alguns anos. Então, essas sensações e emoções, se não controladas, nos levam a grandes delírios, a grandes infelicidades. E a espiritualidade também aí ela age. A espiritualidade muitas vezes nos lança dificuldades
que a gente venha lamentar, esquecendo que essas dificuldades nos servem para o nosso progresso, para nos tirar do buraco. E aí de repente vem uma doença, nos leva para o leito do hospital, para o leito da casa, nos tira a liberdade, que a liberdade é uma lei divina, é uma lei da vida, todos nós temos o livre-arbítrio, a liberdade para tomar nossas decisões, e muitas vezes a gente perde essa liberdade porque a própria divindade, que só faz o bem para nós, cuida de nós e vê que o melhor para nós é de repente ir para cima de uma cama para refletir, para pensar, e dali nós saímos melhorados. Às vezes também estamos numa fartura financeira, desperdiçando dinheiro, gastando em bebida, com mulher e com tudo que é coisa que existe por aí, e vem a espiritualidade e fecha a torneira. Entramos num processo de dificuldade financeira, que temos que pensar, controlar as nossas contas, deixamos de poder ter e comprar e adquirir as coisas que nós gostaríamos, para que a gente pare, pense e busque encontrar o melhor caminho. A divindade nunca esquece de nós, está sempre ao nosso redor. Chico Xavier, aí sumiu, não sei porquê, sempre agradecia a todas as dificuldades que ele enfrentou. Agradeço a todas as dificuldades que enfrentei. Não fossem por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem a caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então é possível ser feliz, mesmo com as dificuldades. Mesmo com as dificuldades que temos. As dificuldades é que nos impulsionam a jornada a que a gente melhore as nossas condições de vida. Nós saímos lutando e depois que vencemos essa jornada, essa barreira, é muito prazeroso. O que é muito importante que a gente tenha é equilíbrio. Equilíbrio das nossas ambições, equilíbrio das nossas decisões, equilíbrio diante as emoções e as sensações da vida, equilíbrio com muita propriedade, porque com certeza se nós tivermos equilíbrio para tomar as nossas decisões, nós seremos bem mais felizes, porque tomaremos as nossas decisões acertadamente. Uma antropóloga brasileira, e essa história talvez a maioria dos senhores conheça, escolheu uma tribo da África para defender a sua tese de mestrado. Foi lá e selecionou cerca de 15 crianças e colocou elas a 20 metros de uma árvore, e naquela árvore ela coloca uma cesta enorme com guloseimas, balas, chocolates, bombons, bolo, e disse para aquelas crianças: quando eu der o sinal de partida, vocês saiam correndo em direção à árvore, e a que chegar primeira vai ganhar todas aquelas guloseimas, todas aquelas balas, aqueles bombons. Então, ela se posiciona e dá o sinal de partida. Quando ela dá o sinal de partida, todas as crianças se dão as mãos e saem todas correndo ao mesmo tempo em direção à árvore com a cesta. Chegaram todas juntas. E a antropóloga ficou muito curiosa por que elas haviam feito aquilo. E perguntou para uma delas: por que vocês fizeram isso? E uma das crianças responde: Ubuntu, tia, que graça teria se uma chegasse aqui sozinha e ganhasse tudo isso sozinha em detrimento das outras. Todas ficariam infelizes. Ubuntu é uma expressão africana que quer dizer sou quem sou porque somos todos nós. Significa compaixão, ter consciência, importar-se com os outros. Sempre nós, nunca eu. Ninguém é feliz sozinho. O ser humano é um animal social e precisamos uns dos outros para sermos felizes. Gente precisa de gente para ser gente.
Portanto, por isso, faça alguma coisa por alguém. Preocupe-se com o outro. Enxergue mais o outro. Conecte-se com gente. Ninguém é ninguém sem o outro alguém. Não importa a idade. Às vezes já estamos com mais de 90 anos, com mais de 80 anos, estamos em busca de uma parceira, de um parceiro, para dividir a felicidade da vida com a gente. Porque nós somos feitos para viver coletivamente. E talvez por isso, quando Cristo se dirige a Deus, numa mensagem que precisa estar dentro dos nossos corações, e nos ensina então a oração dominical, ele não se dirige a Deus dizendo meu Pai, ele diz Pai Nosso. Ele fala em nome de toda a humanidade. Venha a nós o vosso reino, não venha a mim. O pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas. Então, é muito constante em cada assertiva que Cristo se dirige a Deus, que ele fala em nome de todos nós. Kardec pergunta, na questão 967 aos espíritos, o que consiste a felicidade dos bons espíritos? Aqueles espíritos superiores, que não sentem mais ódio, nem ciúme, nem inveja, não têm mais ambição, né? Aqueles que estão na espiritualidade ou porventura reencarnados em mundos superiores. Então, os espíritos respondem que são felizes pelo bem que fazem. Vejam só, os espíritos superiores, não aqueles que estão encarnados aqui na Terra, são felizes pelo bem que fazem. Portanto, para sermos felizes, meus amigos, é preciso, em primeiro lugar, aprender a perdoar. Lembrando que perdoar não é esquecer, mas apenas não revidemos na mesma moeda tudo aquilo que nos foi feito, que nos deixou insatisfeito. Aprendemos a perdoar também incondicionalmente. Faça. Nós precisamos agir. O mundo, a natureza, pede socorro. Pede pessoas que tenham a idoneidade moral, que tenham a capacidade de compreender através da expansão da sua consciência que o mundo precisa de nós em todos os aspectos da vida para que ele melhore. Porque com certeza muitas vezes nos parece que está cada vez piorando mais. Está chegando um momento fatídico que só ficarão na Terra espíritos que pensam assim, que pensam no bem, que pensam no bem comum. A nossa finalidade aqui na Terra é servir aos outros. Por mínimo que sejam as nossas condições, nós temos a condição de servir alguém, de ajudar alguém, de amar incondicionalmente, porque o terceiro ponto aí é o amor. E como diz Divaldo, a finalidade da vida. Viemos para aprender a amar. E, inicialmente, aprendendo a nos amar primeiro, porque se eu aprender a me amar primeiro, eu terei condições de amar o meu próximo, conhecendo, ou sabendo, ou imaginando todas as suas imperfeições. Porque, às vezes, deixamos de amar porque colocamos sobre o próximo, em primeiro lugar, as suas dificuldades, os seus erros, as suas falhas. E lembre que Cristo, estando na terra, sempre procurou valorizar o que de bom que nós temos, porque todos somos pedras preciosas. Mesmo diante de um cão apodrecendo no chão, onde ao seu redor os transeuntes reclamavam da prefeitura, da podridão que estava exalando, e Cristo chega, levanta os lábios do cão e diz: que belos dentes ele tem. Em tudo, em toda circunstância, sempre encontremos algo de bom. Portanto, meus amigos, é imprescindível e é urgente que a gente aprenda a amar. Amar a tudo e a todos incondicionalmente. E começa lá por dentro de casa. Começa lá por dentro de casa. Quem não sabe amar o seu próximo mais próximo, que aquele que está lá na minha casa, que dorme ao meu lado todos os dias, o que dorme no quarto ao lado, meus filhos, meus pais, meu marido, minha mulher, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó,
vai saber amar o próximo que está distante, que está lá embaixo da ponte, que está sofrendo no presídio, no hospital, ou não tem alimento na rua? Não. Precisamos aprender a amar incondicionalmente, seja todo e qualquer tipo de amor, pois somente o amor nos leva à felicidade. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard e que foi intitulada A Magia do Amor. Participaram 268 alunos da universidade, cujo estudo levou 80 anos. E através dessa pesquisa, desse estudo, era possível constatar com precisão o estado do colesterol bom de cada pessoa, medido pelas coisas que ela faz. Então, foi uma relação direta entre a saúde física e mental de uma pessoa com relação ao número de pessoas com que ela se importava. Isto é, quanto maior o número de pessoas com que ela se importava, as pessoas que ela amava, melhor foi o estado de colesterol de algumas delas. Hoje só 19 pessoas desses 268 participantes estão vivas. E haviam ajustado que essa pesquisa só seria divulgada depois que todos eles morressem. Mas diante do caos frenético que a humanidade de hoje vive, em 2018 resolveram publicar o resultado desse estudo. E foi verificado que, independente da riqueza de cada um dos participantes, porque para estudar em Harvard é preciso ser abastado financeiramente, independente do número de amantes que a pessoa tinha, ou ainda da quantidade de sexo que eles faziam por semana, por mês ou por ano, independente disso tudo, foi concluído que não importa o que digam, mas a felicidade vem do amor que você sente pelas outras pessoas. Só e somente o amor nos liberta das dores. Foram 80 anos, 20 milhões de dólares gastos nesse estudo, para concluir que fora da caridade não existe salvação. Para concluir aquilo que já no século XIX Kardec disse, que se o Espiritismo tivesse um lema, seria que fora da caridade não há salvação. E se nos reportarmos às Escrituras, encontramos lá na Bíblia que a palavra amor vem do grego agape, e que significa caridade. Portanto, somente a caridade é o amor puro. Aristóteles já dizia que a felicidade consiste em fazer o bem. O nosso Leon Denis, amar é o segredo da felicidade. Portanto, meus amigos, deste estudo que a doutrina espírita nos apresenta, chegamos à conclusão que é feliz aquele que no final do dia consegue ouvir os aplausos da sua própria consciência. E que nós possamos, no final de cada dia, ouvir os aplausos da nossa consciência. Que nós possamos ser felizes, aprendendo a amar incondicionalmente. E dessa forma, contribuindo para a felicidade do maior número de pessoas que participarem no delongar da nossa vida aqui na Terra. Boa noite a todos.